Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos de volta neste ano de 2026. Hoje nós estamos com a primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Tem por título, o título geral aqui do trimestre é a Santidade Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Irmãos, este trimestre está demais, está muito bom, está maravilhoso, como todos os trimestres aqui que nós temos trazido. O ano passado tivemos aqui lições maravilhosas que foram muito proveitosas para nossas vidas. Eu quero parabenizar a todos vocês que têm nos seguido, que tem nos acompanhado aí pela internet. Louvado seja o nome do Senhor, que tem deixado aí o seu comentário, o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Quero agradecer a todos vocês por um ano que nós passamos e estar louvando a Deus por mais este ano que está iniciando, trazendo aqui esse trimestre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E o título desta lição de abertura, é o Ministério da Santíssima Trindade. Nós estamos trazendo aqui uma aula introdutória, tema muito chamativo de abertura, que é um convite aqui a vocês que estiveram aqui conosco o ano passado, em 2025, que estejam também conosco neste ano de 2026, pois Deus tem grandes bênçãos para a vida de vocês, para a sua família e todos nós que aqui estamos. Escola Dominical, querido, é um curso teológico, um curso à distância que vocês estão aí através do canal nos acompanhando e aprendendo conosco, e nós com vocês, e assim nós vamos levando bons pastores, bons professores, bons mestres. Tem sido gerado, tem sido forjado na Escola Bíblica Dominical. Quem participa da Escola Bíblica tem possibilidade de um dia levantar, estar de pé, ensinando também, porque há uma frase que diz que quem não senta para aprender não deve levantar para ensinar. Então, se você é um que está aqui todos os domingos, toda semana aqui nos acompanhando através dessas aulas, e você é um capacitado a ensinar, porque Deus te preparou. Conhecer a Trindade, querido, é conhecer o coração de Deus que salva, habita e conduz o seu povo. Esse trimestre vai falar profundamente em nossas vidas. Este trimestre, amado, nos convida a ir além de conceitos superficiais e a contemplar o Deus que se revela como Pai que ama, Filho que salva e Espírito que habita. Veja só, Pai que ama, Filho que salva e Espírito que habita. O Espírito Santo habita em você. Amados, nós não estudamos a Trindade para vencer debates, não é isto. Não estamos aqui para debater, para dizer que somos melhores. Não, nós estudamos a Trindade, querido, para aprofundar nossa comunhão com Deus. É isto que Deus quer, não é para nós debater, mostrar que somos bambambam, mostrar que somos melhores. Não, jamais, amados. Eu quero trazer aqui como texto base Mateus capítulo 3, versículo 17 e o versículo 16, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que vai mostrar aqui sobre a Trindade. A Trindade, tem pessoas que negam, a Trindade de Deus. E Mateus 28, versículo 29. Amados, como introdução, nós trouxemos aqui, amados, a doutrina da Santíssima Trindade não é uma invenção da igreja, não, jamais. É um conceito filosófico, nem é um conceito filosófico distante da Bíblia, não. Ela nasce da revelação progressiva de Deus nas Escrituras. Sabia disto? Desde o início, já fala da Trindade. Deus se mostra aqui em essência, uma pessoa em essência, mas plural em pessoas. Ouça isso em nome de Jesus. E na abertura deste trimestre, nós veremos que a Trindade não é apenas uma verdade teológica, mas um Deus em ação, atuando na criação, na redenção e na vida diária do cristão.
O ministério da Trindade, o ministério da Trindade se manifesta de forma clara no batismo de Jesus, né? Marco inicia, né? Marco ali inicial, é o marco inicial do seu ministério público, que é o batismo de Jesus ali, marcou ali, né, o seu ministério público. Vamos ao tópico 1, né, que fala sobre a revelação trinitária no batismo de Jesus. Mateus, como eu citei aqui, né, 3, versículo 16 e o 17, no batismo de Jesus, temos uma das revelações mais claras e objetivas da Trindade nas Escrituras. Aqui nós vemos, né, o Filho é batizado, o Espírito desce sobre ele e o Pai fala. Então aqui nós já vemos a Trindade. E tem tantas pessoas que negam, não é verdade? Negam a Trindade. Não são 3 deuses, não, jamais, mas um único Deus se manifestando em 3 pessoas distintas. Este subponto, né, subponto 1, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Vamos lá. Jesus sendo sem pecado, ele se submete ao batismo de João. Isso não foi por necessidade pessoal, não, mas foi por obediência ao plano de Deus, ao plano do Pai. Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus fala assim, convém cumprir toda a justiça. Foi ali quando ele foi ser batizado por João. Aqui nós vemos o Filho obediente, né, que se identifica com a humanidade e inaugura seu ministério público com humildade. A Trindade começa, né, sua obra redentora com obediência, não com espetáculo. Ouça isso no nome de Jesus. Aí nós vamos para o segundo subtópico, né, desse tópico 1, a descida do Espírito Santo, né, a unção para o ministério. É o versículo 16 do capítulo 3 de Mateus. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Isso aponta para unção, né? Aponta para capacitação e aponta para a direção divina, certo? O Espírito não vem depois, nem de forma secundária, ele está presente desde o início, mostrando que nenhum ministério frutífero acontece sem a ação do Espírito Santo. Se alguém pensar que o ministério começa, né, não precisa de fruto, não precisa. Esse ministério, para ser frutífero, acontece com a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não acontecerá nada. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o terceiro subtópico, né, a voz do Pai, a aprovação celestial. Lá no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus, ouve-se a voz do Pai que diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejam só, o Pai declara, né, publicamente sua aprovação antes de Jesus realizar milagres. O Pai já afirma seu amor. Isso nos ensina, querido, que a identidade precede o serviço. Ouça isso no nome de Jesus. Tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Queridos, a Trindade não significa confusão, nem divisão. Há unidade de essência e distinção de pessoas, certo? Subtópico 1, aqui vai falar a unidade e distinção pessoal. Aqui em João capítulo 10, versículo 30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. João 14, versículo 16, vai falar, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então aqui já está vendo-se que são 2 pessoas, né, distintas. Ouça isso no nome de Jesus. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Porém, os 3 são coeternos, coiguais e cooperam perfeitamente. Ouça isso no nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, como eu estava aqui falando, vamos lá. Como eu falei aqui, né, o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Porém, os 3 são coeternos, coiguais e cooperam perfeitamente. Aqui no subtópico 2, né, fala sobre a
pluralidade quase não sai aqui, pluralidade da unidade no Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento já vemos indícios aqui claros da Trindade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, se não me falha a memória, é isso mesmo. Vai falar, façamos o homem à nossa imagem. Você vê que está no plural. Deus falando, façamos o homem à nossa imagem. Aqui já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? É uma só pessoa, porém, três em ação, né? Isaías 48, versículo 16, vai falar que o Senhor Deus envia o seu servo, veja só, o Senhor Deus envia o seu servo e o Espírito Santo. Então você vê Deus enviando o seu servo, que é se tratando de Jesus, e o seu Espírito Santo. Então a Trindade, ela não surge no Novo Testamento, ela é revelada progressivamente, desde o Antigo Testamento. E aqui no subtópico 3, vai falar sobre a Trindade explica no Novo Testamento, né? Que era bem explícita aqui no Novo Testamento. Mateus 28, versículo 19 e 2 Coríntios 13, versículo 13, que é lá a bênção apostólica, né? Que vai falar sobre a Trindade, vai falar sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então fala da Trindade, fala das três pessoas. Então, e Mateus vai falar sobre ensinar os discípulos, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal, por ali. Então, aqui a Trindade, ela aparece de forma clara, didática e prática, fundamentando a fé cristã e a vida da igreja. Ok? Aí nós vamos lá para o tópico 3, vai falar sobre a relevância da Trindade para a fé cristã. A Trindade, ela não é apenas uma doutrina para teólogos, não. Ela é uma verdade essencial para todo cristão. Aqui no subtópico 1 vai falar sobre o desenvolvimento doutrinário da Trindade. A igreja, ao longo da história, não criou a Trindade, mas defendeu a revelação bíblica contra heresias que negavam a divindade de Cristo, a personalidade do Espírito Santo. Então, a doutrina trinitária preserva a integridade do Evangelho. Amém? Negar a Trindade, negar a divindade de Cristo e negar a personalidade do Espírito, eu te falar, irmão, pessoas que não precisa conhecer a palavra de Deus. Aqui no subtópico 2, desse tópico 3, né? Nós vamos falar sobre as implicações doutrinárias. Sem a Trindade, querido, não há redenção completa, não há comunhão com Deus, não há habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos crer na Trindade, porque ela nos traz uma redenção, né, completa, e ela nos traz comunhão com Deus, e o Espírito Santo habita no ser humano. O Pai, ele planeja a salvação, o Filho executa a obra redentora, né, que é a salvação, e o Espírito aplica essa obra ao coração do crente. Lembra daquela passagem que fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da dor? Então é o Espírito Santo quem aplica essa obra, né, no coração do ser humano. Lembro aqui de uma ilustração que é muito pertinente aqui a esse estudo. Imagine uma lâmpada acesa. Essa lâmpada ela possui energia elétrica, que é a força invisível. Essa lâmpada contém aí a luz, o que ilumina, e o calor, que é o que aquece. São três manifestações distintas, mas uma única realidade. É da mesma forma, né? É uma só lâmpada, porém com três aspectos, três manifestações aqui. A fonte invisível, a luz que ilumina, o calor, né? Que é o que aquece. São três manifestações distintas, mas uma
única realidade. Da mesma forma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos em perfeita unidade, revelando um único Deus verdadeiro, né? Pai, Filho e Espírito Santo revela o único Deus. Aqui, essas três, né, coisas aqui da lâmpada, energia, luz e calor, é uma única lâmpada, né, que compõe aí todos essas coisas que vai numa lâmpada. Amados, e concluindo aqui, né, ao iniciarmos esse trimestre, nós somos convidados não apenas a estudar a Trindade, mas a adorar o Deus Trino. O ministério da Santíssima Trindade não ficou no passado, ele continua até hoje, né? Continua ativo. Pai nos chama, o Filho nos salva, o Espírito nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse trimestre que nós estamos iniciando aqui, querido, aprofunde nossa fé, fortaleça nossa doutrina e renove nossa comunhão com Deus, único, eternamente revelado em três pessoas. 1 Coríntios 13, né? Como eu já citei aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amados? E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta trazendo mais uma lição maravilhosa, nos aprofundando aí neste assunto da revelação da Trindade para nossas vidas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.